cabelo feio, cabelo arrepiado, mulher desajeitada. Isso já é sinal de violência. Vocês não pensem que a violência é só uma tapa, não. A violência, ela também é verbal. Muitas vezes, nós ouvimos essas coisas e nós acreditamos que vai passar. É bom a gente olhar para dentro da gente, para perto da gente, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, observar os fatos, observar o que acontece e ver o que é que nós queremos para a nossa vida. Isso não precisa de riqueza. Isso não precisa de condições financeiras. Exigir respeito precisa, sabe de quê? De valorização. Precisa que eu, Francisca, e você, Ana Gabriela, e você, Angelina, precisa que a gente acredite que nós somos importantes, que nós merecemos ser amadas, que nós merecemos ser respeitadas. E assim, a gente vai construindo a nossa história sem aceitar que nos atropelem, sem aceitar que queiram passar por cima de nós, sem aceitar, sem baixar a cabeça diante do outro. Eu acho muito triste quando eu escuto adolescentes, jovens, acharem que o casamento é uma saída, é uma solução para sair de dentro de casa, para se livrar do pai, para se livrar da mãe, para se livrar das exigências que exigem no lar. Aí você sai das amarras de quem lhe colocou no mundo, de quem lhe deu a vida, para ir para as amarras de uma outra pessoa, sem você ter a principal coisa, que é a independência. Hoje, vocês jovens, e eu tenho certeza que as mais velhas que estão aqui, querem ter o prazer de ver seus filhos, filhas, netos, netas estudarem, arranjar um trabalho, vencerem na vida, para poder construírem as suas famílias. E aí eu quero dizer um pouco a vocês da minha história. Eu estou aqui Francisca Ramos, uma mulher preta, né? Eu sou preta retinta, eu sou filha de pais analfabetos, oriundos da zona rural, dos municípios de São Rafael, certo? E do município ali de Santana dos Matos. Meu pai do município de Santana dos Matos e minha mãe do Sítio Caraú, município de São Rafael. Um homem preto e uma mulher preta. Eis-me aqui. Eu cresci em uma família com mais 4 irmãs. Então, nós fomos 5 mulheres. Minha mãe e uma tia. Porque, conforme eu já sinalizei aqui, logo cedo, minha mãe estava grávida de mim. Ela tinha 17 anos, salvo engano, 17, 18 anos, quando meu pai foi preso por um crime que ele cometeu. Nós crescemos com uma mulher muito forte. Quando eu era criança, eu não entendia por que ele vinha para casa e ele voltava, ele desaparecia. Depois é que a gente soube, né? Porque na realidade ele vinha nos visitar, naquelas licenças que se tinha. Geralmente vinha acompanhado de 2 homens, a gente não entendia que eram soldados. Nessa época nós já morávamos em Angicos, né? Nós não entendíamos que eram soldados. E minha mãe plantava horta de coentro no açude e cebola. Horta de coentro e cebola no açude, e botava o pessoal para vender lá em Angicos. Nessa dificuldade todinha,
nós tivemos algo muito importante, que todos vocês têm dentro de vocês e vocês podem dar ao outro. É amor, é respeito, é carinho. Eu cresci pobre de Jó. Eu morei em casa de taipa. Quando eu vim para a universidade, aos 18 anos, quando eu passei no meu primeiro concurso do Estado, eu comecei a trabalhar aos 16, como bolsista de menor do Centro Social Urbano. Aos 18 anos, eu era concursada como professora de educação básica, porque podia-se fazer concurso com magistério, para se ensinar a crianças da educação infantil, que antigamente chamava pré-primário, até o 4º ano. E eu já estava concursada. Nessa mesma época, eu fiz vestibular, passei, vim estudar aqui na UERJ. Já fazia 2 anos que eu trabalhava. Eu não possuía uma calça jeans. Não é a mocinha que não possui uma calça jeans hoje? Mas eu não possuía uma calça jeans, porque o dinheiro que eu ganhava era para ajudar minha mãe a cuidar das minhas outras irmãs. E foi nessa trajetória de dificuldades que eu me constituí na professora, doutora, que hoje eu sou. Professora, doutora. Doutor é aquele povo que estuda bem muito, né? Que passa não sei quanto tempo, faz graduação, faz especialização, faz mestrado, faz doutorado, passa a vida toda estudando. E eu tive o prazer de, por meio dos estudos, conseguir um espaço social. E um espaço social, eu digo a cada uma de vocês que está aqui, por meio dos estudos. Eu sou uma mulher preta, eu sou de família de analfabeto, eu sou da zona rural. Então não tem lugar para mim na sociedade. Ou eu cavo este lugar, ou eu cavo, ou eu busco, ou nós nos valorizamos. E aí eu estou falando de mim enquanto mulher preta. Mas não quer dizer necessariamente que você seja uma mulher preta. Você pode ser uma mulher branca. Mas você vai se desvalorizar por quê? Você vai aceitar que o outro diga o que você fazer. Por quê? Se você não tomar suas decisões, o outro vai tomar por você. Quando a gente não decide uma coisa, o outro vai decidir por a gente. Se eu não decido estudar, alguém vai decidir a minha vida por mim. Se eu não decido trabalhar, alguém vai decidir a vida por mim. E minha gente, eu fiz tudo isso, não foi com facilidade não. Nos finais de semana, minha mãe ia para o sítio do finado Zé Gomes, que é um homem, uma pessoa que era assim, poderosa, que tinha fazendas e tudo lá no município de Angicos, apanhar algodão, e eu ia com ela para debaixo dos pés de pau, olhar as panelas de feijão, e eu levava os livrinhos de literatura da biblioteca para ler. Uma vez por outra eu deixava uma panela de feijão queimar. Uma vez por outra, quando ela sentia o cheiro, corria. E essa menina só quer saber de estudar. Mas tá bom, minha filha, é para estudar mesmo. É para estudar mesmo. E deu certo. Enrica não. Não enrica, viu? Que a gente paga imposto, a gente é funcionário público, mas a gente sai daquele lugar que nós estávamos. Daquele lugar que eu morava numa casa de taipa, eu sou pequenininha, mas eu morava numa casa de taipa, e se levantasse a mão, a gente alcançava o teto. Vocês devem saber o que é casa de taipa. Com aquelas trempes, com aqueles fogãozinhos de lenha na cozinha. Uma cozinha, uma latrina, como se chamava assim, de lado de palha, e uma sala onde se esticava rede, e ali dormia tudo que era menino. Eu não me droguei. Você tem alguma coisa contra a droga? Minha gente, eu acho que o que não faz bem é ruim para todo mundo, não é bom. Porque prejudica. A professora está aqui, Francisca Ramos veio para cá com discurso tradicional. Minha gente, se não fizer bem, é ruim sim. É ruim para mim,
mim e é ruim para vocês. Agora, se eu souber que você usa, eu não vou deixar de me aproximar de você, eu não vou deixar de ter amizade com você, não vou deixar. Mas eu não vou querer para mim. E na minha época, a maior droga da minha juventude, da fase mais ou menos de vocês, era o loló. E eu vi muitos, estão achando graça, né? A maior droga é no loló? Pois é, a maior droga é no loló. E eu vi muitos colegas usarem, eu vi muita gente usar. E me foi oferecido várias vezes. E eu não quis. Recente. Porque tem coisa, minha gente, que é melhor a gente nem testar. Porque eu sempre tive medo de me viciar em determinadas coisas. E eu sempre tive medo, que o medo é muito bom, quando a gente consegue ter ele como uma forma da gente frear determinados impulsos. Agora, na hora que o medo nos impedir de falar, de se posicionar, de dialogar, aí a gente precisa trabalhar esse medo. Mas eu vou no meio da rua, o sinal vermelho está aberto. Eu tenho que ter medo de passar no sinal vermelho. Por que eu não vou ter medo de passar no sinal vermelho? O carro vai vir, vai bater em mim. Isso é o quê? Uma precaução. Então, minha gente, o nosso corpo, a gente deve valorizá-lo. A gente deve dar valor. As nossas ações, nós devemos dar valor. Se vocês não derem valor a vocês, ninguém vai dar. E digo uma coisa. Se vocês conversarem com esses rapazes que estão aqui, ou com os senhores, vocês podem ter certeza que eles valorizam muito mais a pessoa que se respeita, a pessoa que se dá valor, do que a pessoa que não se respeita, do que a pessoa que não se dá valor. Há 2 anos, quando a nossa filha, eu só tenho uma filha única, né, e sinto muita falta dela, que mora fora, estudando. Eu lembro demais que há 2 anos nós estávamos sentados lá em casa, eu e o pai, com a bagagem toda pronta para ele nos deixar no aeroporto e eu ir deixá-la no Rio de Janeiro, depois Angra dos Reis, onde ela estava indo estudar. Eu lembro demais. Ele não é um homem preto, mas ele vem de uma família pobre. Ele olhou para ela e disse assim: filha, preste bem atenção ao que seu pai está dizendo hoje. Eu tinha sua idade, eu tinha 20 anos, quando eu saí de Angicos, era no sítio, município de Angicos, praticamente vendido para ir trabalhar, vendendo crediário para o povo. Quando eu cheguei lá, eu dormia numa porta, onde dormia, ele disse que era um galpão. Nesse galpão se esticavam os colchonetes, não tinha colchonete para todo mundo. Quem pegava os colchonetes, quem chegava primeiro da venda, quem pegava os colchonetes se deitava. E ele disse que muitas vezes, ele dizendo a ela: filha, muitas vezes o lugar que ficava para seu pai era na porta do banheiro. O povo passando, indo, vindo, virando e mexendo. Seu pai não fez nada de errado. Aí fez uma lista de coisas, de drogas, de prostituição, de roubo, de matar, de fazer Ele fez uma lista de coisas. Seu pai não fez nada disso, ele tinha sua idade. Veja como foi que seu pai saiu. Veja a história da sua mãe. E você hoje está indo em outras condições. Não é como Rica, não. Ela é filha de uma professora e de um pequeno produtor rural. Não é como Rica. Mas você está indo em outras condições. Você está enfrentando uma outra realidade pela história que seu pai e sua mãe construíram. Então, minha gente, não é porque nós somos de família de classe baixa financeiramente. Não é porque a gente é de família que vive de uma bolsa auxílio, de uma bolsa alimentação, de uma bolsa isso e aquilo. Não é por isso que nós não devemos nos amar e que nós não devemos nos valorizar. A gente deve se agarrar a essa oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje. Vocês estão em uma escola. Vocês estão com professores.
vocês estão com educadores que certamente podem lhe dar o melhor. Não só em termos de teoria, de ensino teórico, mas em termos de formação para a vida, para transformar vocês, para orientar vocês, para mostrar a cada um de vocês caminhos que façam com que vocês evoluam, com que vocês cresçam. Esse Dia da Mulher não é só hoje. Todos os dias é nosso dia. Mas ontem é a data que se marca por uma mulher empoderada, pela luta da mulher, pelas lutas das mulheres. Deixa eu abrir aqui. Tem uma música que é poema, que eu não vou cantar porque eu não sei cantar. Eu tinha baixado ela, mas aconteceu um imprevisto. O meu material, que eu vim de Mossoró direto para cá, houve um atraso na minha vinda, eu não tive como ir em casa pegar o material, mas eu tinha baixado e eu estou com a letra dela aqui. Que é uma música bem antiga, que ela diz assim: dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. Quando eu escuto isso, eu lembro sempre da minha mãe. Eu lembro da minha avó, eu lembro da minha mãe, que são mulheres que me antecederam e que tiveram força, que tiveram coragem para poder construírem suas famílias, para estarem aos nossos lados, para lutarem por a gente. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa, à noitinha, quero uma mulher só minha, mas para quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito, o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Minha gente, nós temos uma força, nós fraquejamos também. Nós não somos só fortes, não. Nós necessitamos de cuidado, nós necessitamos de atenção, nós necessitamos de amor. Muitas vezes a gente é frágil, a gente chora e não tem problema, e está tudo bem. Mas nós temos uma resiliência, nós temos uma capacidade de dar volta, de administrar as coisas, de fazer as coisas acontecerem, e é inerente à mulher. Vocês já prestaram atenção no homem gripado? Eu não vou longe não, eu trago uma gripe. Vocês já prestaram atenção? Uma dor de cabeça. Agora imagine se um sujeito desse tivesse um menino. Minha gente morre muito rápido. Vocês querem ver um homem correr para casa? Quando a amor liga lá do sítio, pedindo para ir buscar, usando qualquer coisa, que tá para morrer. Quando você chega lá, é uma gripezinha maior, uma febre maior. Eu digo, vai, não, pensei que esse homem estava para morrer. Mas não, é porque homem, quando adoece, eles não têm a dor, a capacidade para lidar com a dor que nós temos. Não quer dizer que eles prestem bem atenção. Isso não quer dizer que nós não podemos fraquejar, que nós não podemos chorar, que nós não podemos pedir apoio. Podemos sim, mas nós temos coragem, nós temos força para enfrentar o que muita gente, o que muitos homens não têm. É tanto que há um ditado que diz assim, que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E eu digo que não é por trás não, é na frente mesmo. É na frente mesmo. À frente de um grande homem tem sempre uma grande mulher. A mulher, a gente tem uma capacidade de lidar com as situações, de organizar as situações, que é impressionante. Por mais que a gente ame nosso pai, por mais que a gente ame
nossos parentes, mas a ligação da mulher com a mulher, da mãe com o filho, com a filha, é uma ligação indescritível. A mãe está ali. A gente não está dizendo que o pai não está, não. Nós sabemos que estão. Os pais estão, alguns. Como as mães também, algumas, né? Para toda regra tem exceção. A gente não vai dizer também que são todas mães que são dedicadas. Mas na sua maioria, elas são. E aí, olha, se vocês forem analisar na história do nosso país, tem muitas mulheres que inspiram. Tem muitas mulheres. A gente teve Glória Maria, que já foi, né, uma repórter negra. Nós temos, quem é que vocês lembram de mulheres famosas que inspiram, mulheres que inspiram? Benedita da Silva. Na família de vocês, tem alguma mulher inspiradora? Minha mãe, minha mãe. Sua mãe, sua avó. São mulheres, a gente pode olhar para dentro de casa também. Para essas mulheres que nos servem de exemplo. Maria da Penha, criadora da lei, né? Criadora da lei. É uma grande mulher. A gente pensa, você olha assim, Elza Soares, é uma grande mulher. E tem outras mulheres que ocupam cargos. A gente vê na nossa própria cidade. A gente tem mulheres envolvidas na política. A gente tem mulher envolvida na educação. Aqui na escola de vocês têm grandes professoras. Às vezes a gente esquece de valorizar o que nós temos perto da gente. E a gente quer o que está distante. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para frente, vamos olhar para trás, vamos olhar para a direita, vamos olhar para a esquerda e vamos aproveitar e valorizar o que nós temos perto de nós. Né? O que nós temos perto de nós. É muito importante isso. Eu não vou me alongar muito. Mas eu gostaria que vocês agora, assim, bem rapidinho, pensassem, assim, na mente de vocês, em uma frase, tanto os homens quanto as mulheres que estão aqui, que vocês pensassem uma palavra, ou que vocês pensassem uma frase bem positiva, que vocês gostariam que acontecesse com vocês. Fechem os olhos, bem rapidinho. Respirem. Pensem em algo bem bom que gostaria que acontecesse com vocês. Agora, nesse grupo onde nós estamos, vocês levantem, procurem um dos colegas, um dos amigos, das amigas que estão aqui e partilhem esse pensamento com a pessoa. Diga no ouvido da pessoa e dê um abraço bem forte, desejando Feliz Dia da Mulher. Homens e mulheres. Vamos abraçando o outro. Esse menino bonito aí de trás, não pensaram em nada para dizer às meninas? Eu não acredito. Eu não acredito que vocês não pensaram em nada para dizer às meninas. Tenho certeza que vocês pensaram. Um abraço bem forte, desejando Feliz Dia da Mulher. Feliz Semana da Mulher. Obrigada, Senhor, por ser mulher. Obrigada, Senhor, pela vida. Que sejamos mulheres corajosas, mulheres de força, mulheres que não têm medo de enfrentar as adversidades, não têm medo das dificuldades, que lutam por seus objetivos. Sintam-se abraçados em uma semana bem maravilhosa para todos vocês, viu? De muitas reflexões.